Minhas borboletas lindas, para quem não me conhece, meu nome é doutora Marli Copelli, eu sou psicoterapeuta, terapeuta de práticas integrativas e hoje eu estarei recebendo o meu amigo Celso, Celso Conda, boa noite, Ciana. Celso Conda, e vamos falar como a meditação ajuda nos quadros de ansiedade. Meu amigo Celso já está por aqui. Eu gostaria de informá-las que toda a nossa live fica disponível no nosso podcast Borbolete Saia do Casulo, no streaming Spotify. Já aceitei você, Celso. Pode entrar. Boa noite, Celso. Tudo bem com você? Boa noite, Marli. Tudo bem? E você? Tudo bem, graças a Deus. Se apresente para as pessoas e fale um pouquinho sobre o seu trabalho. Ah, tá. Boa noite a todos. Meu nome é Celso Conda. Eu sou aqui natural de Dracena, uma cidade do interior de São Paulo, mas a minha vida acadêmica e profissional se deu na capital. Morei por quase 20 anos na capital, estudei, trabalhei. A minha formação é na área de marketing, estudei na SPM. E depois de um tempo em São Paulo, fui morar em Goiás, né? Eu tinha muito desejo de conhecer Goiás, morar em Goiás, e acabei concretizando esse sonho. Morar em Goiás, e, e lá eu tive várias experiências, assim, de conhecer os templos budistas, mas essa minha questão com a meditação já começou em São Paulo, quando eu estava meio já assim, cansado de São Paulo, e eu lembro uma noite eu estava caminhando e vi um sobradinho perto da Paulista, escrito Meditação Zen Budista. Eu tinha um telefone, aí eu anotei e eu liguei no dia seguinte, aí fui convidado para assistir uma sessão. E depois desse dia, nunca mais deixei de ir. Assim, né? Os encontros eram às segundas, eu ia todas as segundas e meditar. Era uma escola budista chinesa. Eles quase não falavam muito, era só meditar. Aí eu continuei indo todas as segundas, aí as monjas ficaram meio de olho assim, falaram que esse japonês vem aqui toda segunda, fica meditando e está persistindo e tal. Elas começaram a me convidar para conhecer o centro delas lá, numa chácara em Cotia. E aí começou toda essa história de meditação. Ah, Basicamente, essa é a minha legal. história, Marli. Hoje existem vários estudos, né, que falam sobre os benefícios da meditação, não só nos quadros de ansiedade, né, mas também nos quadros de déficit de atenção, hiperatividade, estresse, dores crônicas, transtornos mentais, insônia, diabetes, câncer e fibromialgia, problema de Uhum. dores musculares, tudo isso a meditação ajuda. Pois a gente experimenta, quando nós meditamos, a produção de endorfinas aumentam e trazem uma sensação de felicidade e diminui a adrenalina e o cortisol, que são os hormônios do estresse. Perfeito. Uhum. O que você pode estar falando um pouco mais sobre a meditação, tanto na sua vida quanto no seu trabalho? Então, a meditação, como eu te falei, ela surgiu de uma insatisfação minha, né? Eu estava meio insatisfeito com. Na verdade, estava cansado, né? De São Paulo. São Paulo é bacana, tem muito trabalho, muito
dinâmica, mas chega uma hora que você cansa do trânsito, você cansa da violência, e até eu tinha sofrido um sequestro relâmpago, que lá era comum na época e tal. E aí eu falei, eu preciso dar um jeito e dar uma acalmada na minha mente, senão eu não vou aguentar. Foi daí que eu comecei a meditar. E nessa escola que eu aprendi a meditar, é uma escola budista chinesa. Eles não eram de muita conversa no início, não. Só sentava, meditava, fazia umas automassagens, assim, um alongamento antes. Você meditava por um tempo determinado, assim, talvez até pelo... Eles queimavam o incenso, era o tempo do incenso terminar, que dava, sei lá, uns de 20 a 40 minutos, mais ou menos, a meditação. Onde eles só pediam para a gente respirar e se concentrar na respiração. E aí, com o tempo, eu fui percebendo que esse simples ato da gente respirar, prestar atenção na respiração, a gente isso, a gente vai acalmando a nossa mente naturalmente e a gente vai ficando com os nossos pensamentos mais lúcidos, assim, sabe? Então, as coisas passam a acontecer naturalmente, a gente passa a ter intuições mais precisas daquilo que a gente precisa naquele período. E é isso que a meditação traz. A meditação traz lucidez para que você tome as suas melhores decisões, para que você não adoeça e para que você sinta gratidão pelo dom da vida, né? Que você está respirando, você tem saúde. Enfim, o princípio do aprendizado da meditação foi esse. E você falou de vários problemas, né, crônicos, doenças e depressão. Hoje eu atuo numa clínica onde aparecem muitas pessoas assim com essa questão de depressão, pessoas que se separaram depois da idade mais assim madura, aos 40, 50 anos, e aí acabam ficando meio perdidas, meio desanimadas com a vida. Sim. E aí a primeira coisa que eu vou orientando é a prática da meditação, né? Fora as outras terapias que eu aplico, mas a meditação tem sido a base de todo esse trabalho. Qual o tipo de meditação que você recomenda para os seus pacientes? É de respirar, basicamente. A meditação de você sentar num lugar tranquilo, né? Você ser, naquele momento, naquele espaço, você ser a pessoa mais importante, aliás, a única pessoa importante no mundo, e aquilo que seja o seu melhor lugar, né, que você poderia estar. Você senta, numa posição confortável, relaxa o corpo, eu oriento umas posições da pessoa se sentar, né? Tem uma almofadinha que às vezes eu uso. Se a pessoa tem uma dificuldade, ela senta do jeito que ela quiser, mas existe uma postura formal de meditação. Sim. E aí, a primeira vez, eu oriento a meditação, né? Peço para a pessoa, a gente marca um tempo, eu peço para a pessoa primeiro aspirar o que ela precisa, o que ela deseja atingir naquela meditação, e eu vou orientando no sentido dela se concentrar na respiração. Às vezes, se ela não consegue se concentrar, eu peço para ela contar as respirações. Enfim, tem vários recursos assim, para que a pessoa se motive ou se sinta meditando, digamos assim. É porque assim na correria do dia a dia, a gente nem respirar direito respira, né, Celso? Não respira, Maria. A questão mais fundamental de tudo é respirar, né? Sim. A gente esquece disso. Então, se você está no seu trabalho dia a dia, você está numa situação de um alto estresse, e aí a sua mente passa a não funcionar bem. Assim. Então, nessas horas você fica agressivo, não toma as melhores decisões. Então, melhor nessa hora é você parar, respirar, prestar atenção na sua respiração, que automaticamente vai baixando, né, o seu batimento cardíaco, vai ficando mais calmo, tudo vai acalmando,
e a sua mente ficando mais lúcida para você resolver aquela situação com mais clareza. É isso. Sim, Hoje, eu é só costumo super falar para os simples. pacientes disso também, que às vezes a gente está tão atribulada, né, com a É, nossa vida, que a gente não consegue nem ouvir o que o nosso corpo quer falar, né? Porque eu é. falo que o nosso corpo fala. A Uhum. gente fica com a mente tão com pensamento repetitivo, e que a gente não consegue a solução do problema. A solução do problema que a gente tem está dentro de nós mesmos. Uhum. O nosso corpo, ele fala, né? Porque a É. medicina tradicional chinesa fala que o coração é o armazém da alma, né? Que a alma Perfeito. está guardada dentro do nosso coração. Então, quando a gente deixa o coração, a gente acalma a mente com a meditação, a gente deixa o coração falar, e ele dá a solução para aquele problema, né? Perfeito, Marli. Isso mesmo. Coração é o que comanda tudo, na verdade, né? Então, se a nossa mente acalma, o coração também diminui o seu ritmo, ele bate com mais, de uma forma mais cadenciada, de uma forma mais tranquila. Então, tudo se harmoniza no seu corpo. E aí a tendência é a sua mente ter lucidez para resolver todas as questões. Falando de Sim, uma forma simples assim. sim. É, tem, tem estudos também falando que o efeito não ocorre somente durante a meditação, que isso conforme você vai fazendo a meditação com o tempo, o seu corpo vai se adaptando e vai observando a redução da atividade da amígdala cerebral, que é responsável pela metabolização para regular as emoções, né? E para quem já está estressado, a meditação ela serve como um próprio remédio, porque muitas vezes Isso. a gente está com uma dor aqui, está com uma dor ali, a gente toma diversos remédios, e que se a gente realmente parar, como você diz, começar a se concentrar na nossa respiração, aquela dor muitas vezes é psicossomática e ela vai embora, porque só pela respiração, porque a gente está pegando prana, e o prana tem esse remédio que tanta gente precisa, né? Uhum. Isso mesmo. Meditação é um caminhar assim longo, né? Você tem começo, não tem fim. Então tem tempos que você pratica mais, tem tempos que você pratica menos. Por exemplo, quando eu comecei, né, eu te falei daquela sala de meditação zen budista, aí comecei a frequentar uma chácara lá em Cotia, que depois veio a ser o Templo Zulai, que hoje é um templo de referência assim, budista de meditação muito grandioso. Assim. E eu lembro que até na época a monja me mandou lá para Taiwan, para Singapura, onde tem os templos deles lá, para eu conhecer um pouco a meditação deles, o trabalho deles. Né? E é isso, cara. Você senta lá com os monges, fica meditando, tudo é a mesma coisa. Né? Você medita aqui, no seu quarto, meditando no... Só que lá tem uma energia diferente, assim, né? Você meditar com vários monges, é tudo silencioso, tudo quietinho, você fica até com medo de adormecer, assim, aí pode vir um monge te dar uma espadada se te chamar a atenção. Ou respirar até mais alto, né? Porque Né? tá tudo tão silencioso, tão quietinho, que a gente fica até com medo de respirar alto e atrapalha a meditação do outro. Verdade, Ah, isso deve ser é verdade. maravilhoso. Sim. Eu nunca tive essa oportunidade. Eu gosto muito da Monja Coen. Eu vejo Hum. muitos vídeos dela. Eu acho que a sabedoria do budismo é muito boa. Eu acho que, assim, tudo que vem para somar o advento da internet é isso. Você está no interior de São Paulo, eu estou aqui no Rio de Janeiro, a gente pode estar trocando essa ideia, ajudando outras pessoas, o advento da internet é isso, é a universalização, né?
E a gente pode estar atingindo muito mais pessoas do que a gente poderia quando nós éramos mais novos, né? A gente não tinha essa tecnologia toda, né, Celso? Perfeito, Para poder estar isso mesmo. ajudando pessoas. E hoje, assim, o advento da internet, a gente pode estar se conectando com pessoas de todo mundo e estar passando nossos conhecimentos e compartilhar é sempre bom, né? Isso mesmo, bom demais. E aí, Marli, você me fez lembrar, você falou da Monja Coen. Por exemplo, quando eu comecei a meditar nesse centro budista chinês, né, que elas não falavam muito, assim, só meditar, eu via a Monja Coen falando, e falei, nossa, que diferença, a Monja Coen fala com clareza sobre o budismo, explica, né, que privilégio ter uma mulher como essa, e tal, tal. E depois eu mudei para Goiânia, e um dia ela foi até Goiânia dar uma palestra na Unipaz, Universidade da Paz, lá de Goiânia. Só que ela não era muito conhecida ainda, ela é mais conhecida em São Paulo. Eu lembro que foram poucas pessoas, assim, umas 10, 15 pessoas na meditação dela. Eu falei, não, privilégio. Aí conversei bastante com ela, ela era super atenciosa e tal. Daí um tempo, ela foi convidada de novo para ir para Goiânia. Aí já foi um auditório, ela já lotou um auditório de 400 pessoas. Falei, meu, esse é dela. Aí ela descobriu a tal da internet, né? Tem um netinho dela que começou a fazer as postagens. Aí, bom. Aí na terceira palestra, ela já fez um centro de convenções lá em Goiânia para 4.000 pessoas. Super concorrido o negócio. E agora acho que nem o estádio lá da Serra Dourada cabe. Sabe, Se ela for fazer. não. Então, Ela é um docinho. como ganhou Eu não tive essa projeção. oportunidade ainda, espero ter essa oportunidade ainda de assistir uma palestra dela ao vivo. Nossa, é muito especial ela. Assim. Hoje a gente pode seguir ela no Instagram, né, no Facebook dela, que ela é super hábil assim, para falar, que agora ela já pegou o jeito de. Ela já domina Sim, as mídias sociais, né? Aí todo mundo tem acesso, todo mundo compartilha as coisas dela. Virou referência mesmo de sinônimo de meditação, bem-estar. Bem bacana esse trabalho e dela. assim, Assim. é o bom do budismo, que assim, é diferente das religiões cristãs, né? Judaicas Uhum. cristãs, ele é como o taoísmo também, não existe certo ou errado, né? Não Existe o que é existe. bom para você, existe o que é bom para mim, como Perfeito. símbolo do yin e yang, né? Toda luz tem trevas, toda treva tem luz, todo mal Uhum. tem bem, todo bem tem mal. Então a gente tem que saber viver na dualidade, né? E, Perfeito. e respeitar a nossa cronobiologia, vamos dizer assim. Coisa que a gente Uhum. não respeita. E assim, quem vive mais no interior até respeita mais, né? Mas quem vive na cidade grande, como São Paulo, Rio de Janeiro, vive o estresse o tempo todo, não respeita essa cronobiologia. Então, a meditação vem como uma ferramenta, né, para a gente estar se reconectando com o nosso eu interior, tá fazendo fluir, né, Uhum. expandir o pulmão, que chega o pulmão fica pequenininho, né, não expande da forma correta, porque a gente não sabe respirar. Então, é muito bom. Eu tenho incluído até agora, eu estou fazendo um desafio de yoga 21 dias. Ah, que legal. Lancei com o meu grupo, Borboletes, que é um grupo gratuito, gente, se vocês quiserem entrar, o link está na bio, pode entrar. Então, eu falei com as meninas, assim, olha, eu vou fazer, vocês querem fazer? Quem quiser fazer, faça, e daqui a 21 dias a gente conversa para saber quais os efeitos que trouxeram para a nossa vida, né? Uhum. Aí estou fazendo um pouquinho, é aquela coisa, é melhor começar fazendo nem que seja 10, 15 minutos do que não fazer, né, Celso? Perfeito. A Isso meditação a gente mesmo. pode fazer até 3 minutos. Você começando a fazer, você vai aumentando aos pouquinhos. Quando vê, você está fazendo meia hora, 40 minutos.
E como isso impactou na tua vida? Esse aprendizado da meditação, até hoje, Marli, ele me impacta muito. Assim, por exemplo, antes eu não gostava de lavar louça, né? Aí, um certo dia, minha mãe foi me visitar lá em Goiânia, lá em Goiás, morava no interior. Aí tinha um monte de louça, ela começou a lavar. Falei, putz, né, sacanagem ela ficar lavando, não deixa eu lavar. Aí comecei a meditar e lavar louça, assim, sabe? Como se aquele monte de louça suja fosse a minha mente perturbada, assim, meio agitada, né? Eu falei, vou centrar e vou meditar e limpar. Eu fui lavando com leveza cada coisa, fui sentindo a temperatura da água, fui me conectando com aquele ato, uma atenção plena para aquilo que eu estava fazendo. De repente, começou a me vir umas intuições assim, falei, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Solução de várias questões que eu estava buscando, porque na época eu trabalhava com criação de anúncios, com criação de conceitos de campanha política, várias questões. Aí as intuições vinham, assim, os insights. Falei, nossa, como é a questão da mente limpa, mente vazia, vem com ela. Eu comecei a treinar, toda vez que eu ia lavar a louça, eu pensava e tinha essas intuições. Aí, de repente, depois você vê a louça limpa, você fala, nossa, né? Minha mente também está limpa agora. E hoje eu procuro para todo trabalho, assim, que você fala, vixe, vai dar um pouco de trabalho. Você faz com atenção plena, meditando, né? Tudo flui sem estresse. Desde Sem varrer, estresse, flui bem, né? É que flui bem. a gente dá a devida atenção, né? É, Aí começa a até dirigir, acontecer as coisas. até dirigir no trânsito caótico, assim, se você focar bem, né? Se ficar dentro, você atenção, dá tudo certo. Você não se estressa e as coisas funcionam bem. É isso que eu Boa tenho noite, aplicado na minha vida Giselda. a dia. Giselda está na nossa live, nossa amiga querida. E como foi o insight para você virar terapeuta e começar a ajudar as pessoas? E você é do marketing. Aham. Ai, Maria, Aí, que pergunta boa que você fez. Gratidão por você ter me lembrado de uma parte importante. Foi assim, eu estava em Goiânia, morando em Goiânia. Nessa época eu já estava casado, morava em Goiânia. E meus familiares aqui em Dracena, onde eu moro atualmente. Aí, de repente, minha mãe adoeceu. Minha mãe teve um AVC hemorrágico. E aí eu ficava, né, ela foi internada por cirurgia, ficou 3 semanas na UTI. E eu lá de Goiânia acompanhando. E os meus irmãos vêm para cá ajudar. Né? E eu estava com uma série de um monte de projetos lá, que eu não podia sair, tal, tal. De repente, meu corpo começou a endurecer, assim, que eu não conseguia mais dirigir, não conseguia fazer mais nada. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu só sei que eu peguei um telefone, liguei para uma fisioterapeuta, falei, olha, vem aqui, dá um jeito, meu corpo está ficando tudo duro, faz acupuntura, faz qualquer coisa, me dá um remédio para eu poder viajar. Né? Foi isso que aconteceu. Aí ela me deu os remédios, uns analgésicos, eu peguei um ônibus de Goiânia e vim para Dracena. Aí aqui eu fiquei mal, assim, né? Procurei uma reumato, procurei vários tratamentos, e à base de muitos remédios, muitos exames, fui me curando aos poucos, mas eu já sabia que essa questão do remédio eu não gostava muito, eu gostava mais de tratamentos alternativos. Aí como meu corpo já estava melhor um pouco, eu falei, preciso procurar uma massoterapeuta para fazer os alongamentos. Aí eu achei uma pessoa aqui, Elaine, talvez ela esteja até participando. Achei a Elaine aqui na cidade onde eu moro. Elaine era especializada em Thai massagem, em massoterapia, várias técnicas. Ela me botava no chão, me esticava todo, assim, fazia um todo com o corpo. Assim, falei, nossa, esse mulher está me destravando. Fui fazendo, fui melhorando. E ela também era minha terapeuta. Ela conversava comigo, você está melhorando, tal, tal, tal. Eu fui gostando disso. Nossa, além de massagem, ela é minha terapeuta. Né? Não preciso nem pagar outra terapeuta para fazer.
e fui gostando. Eu melhorei, depois eu continuei assim com ela, mesmo já estava melhor. Aí comecei a ajudar ela na clínica dela com alguns controles, com algumas coisas. Aí ela me apresentou para a dona da clínica, que é a Neide, e a Neide é especialista em barras de axis. Ele falou, vai fazer de corpo, vai fazer barra de axis. Eu falei, o que é isso? Não, vai lá e faz, e sente. Aí comecei a fazer com a Neide também, falei, nossa, esse negócio é bom. Saía flutuando das sessões assim. Também comecei, continuei fazendo. E aí um belo dia, já fazia, sei lá, uns 4, 5 meses que eu fazia, a Neide começou a me treinar. Falou, vou fazer um curso, vou te ensinar, depois você vai fazer um curso, você vai começar a atender. E assim foi. Comecei a atender, depois de um tempo ela teve que fazer uma cirurgia, ela falou, nossa, agora você atende todos os meus clientes. Passei a ocupar a sala dela, comecei a trabalhar assim. Aí fui me especializando. E aí, Marlene, uma coisa importante. Claro, barra de axis eu adoro, dá resultado. Mas eu, como sou marqueteiro, esse negócio tem que dar resultado mais rápido, né? Senão as pessoas demoram. Aí que eu fui atrás da mentoria, de coach, falei, tem que acelerar esse processo aqui, tem que ter umas técnicas novas. Aí eu, fiz um curso de coach, depois eu conheci o Diogo lá em São Paulo, gostei do Diogo e da esposa dele, falei, vou me conectar com esse casal aqui. Né? Aí a gente entrou nessa mentoria, eu e você juntos, né? Com várias pessoas incríveis. Eu conheço toda a sua história linda, que eu fico assim, arrepiado só de ver sua evolução lá. Mas foi isso que aconteceu, a minha. E aí eu estou agora batalhando aqui, atendendo as pessoas, e onde eu puder ser útil. Né? Você atende com quais técnicas? Eu coloco de tudo agora no meu Instagram, né, barra de axis e tal, mas agora eu estou gostando mais esse atendimento de 12 sessões. Né? Eu tenho feito essas 12 sessões, estou encantado com a constelação familiar, que a primeira sessão delas é a constelação familiar. Né? A constelação é muito interessante, porque ela mexe com toda a ancestralidade, né? Que às vezes a gente acha que a gente, vamos supor, a procrastinação, isso daí pode advir de um antepassado seu, das nossas crenças limitantes, né? De pacto de escassez, baixa estima, dependência emocional. Isso, às vezes, vem no nosso DNA, né? Quando eu entrei com a mentoria, que eu comecei a entender um pouco mais sobre a constelação familiar, eu até fiquei encantada, porque eu sou biomédica de formação, né? E eu fiz meu TCC sobre a influência dos sentimentos na nossa saúde. Aí eu falei um pouco de cronobiologia, falei um pouco de epigenética, de medicina tradicional chinesa, que é o que eu trabalho há mais tempo, que é a acupuntura. E aí eu comecei, e assim, eu gosto muito de linkar uma coisa com a outra, né? Porque a epigenética, ela diz que até o comportamento da nossa ancestralidade influencia. Quando eu vi a técnica da constelação, que fala a mesma coisa, né? Que o comportamento dos nossos ancestrais influenciam tanto positivamente como negativamente, e que a gente são 5 gerações atrás da gente, então é em média 30 pessoas, comportamento de 30 pessoas atrás da gente que influencia. E assim, eu gosto de alinhar muito a ciência com as terapias. Então, fui ver que assim, a constelação tem tudo a ver com o que eu já pregava na minha vida antes de me formar. Eu atendia um paciente, eu nunca atendia somente, fazia o reiki, ou pegava, fazia acupuntura, botava as agulhas, ou um floral que eu prescrevia. Eu gostava sempre de informar, olha, você está assim por causa do sentimento tal,
Eu muitas vezes até me questionava, né, como eu sou espiritualista, se isso vinha da mediunidade ou se vinha da técnica, porque muitas vezes a técnica fica tão dentro da gente que a gente já olha para a pessoa e já analisa, né? Ah, você está com uma tez muito branca, você deve estar com uma tristeza muito profunda, você tem dor na lombar, você deve estar fazendo alguma coisa que você não quer, você está fazendo alguma coisa para agradar o outro. Muito problema de joelho, da artrose, artrite. Aí eu falo assim, pô, você está com muito orgulho, você não está querendo se dobrar para alguma situação. E, assim, e como a gente já falou anteriormente, o corpo fala. E como você identifica os sinais do seu corpo, vou até dar uma experiência minha aqui. Eu tive uma bartolinite. Bartolinite é uma inflamação da glândula de Bartolin que fica dentro da vagina. É uma glândula que dá a lubrificação da vagina. Eu, como sou da área de saúde, sou formada em técnica de enfermagem também, eu falei assim, poxa, vou tomar um anti-inflamatório, vou botar com pressa de água quente. Aí fiquei o sábado inteiro. Eu estava na faculdade ainda. Botando compressa de água quente, tomando nisolida e nada da glândula desinflamar, porque ela tem que estoura que nem um furúnculo, né? Tem que sair aquela secreção para ela voltar ao normal. E nada, e eu estava com os problemas. Quando eu me conscientizei que a bartolinite era pelo medo que eu estava, de não passar na matéria, que eu estava apreensiva, eu não fiquei boa. Quando eu me conscientizei, na mesma hora, ela começou a drenar. É uma coisa assim, incrível. Por isso que eu falo para as minhas pacientes. A consciência que te adoeceu é a consciência que vai te curar. Enquanto você não tiver consciência do que te adoeceu, você não vai se curar. Então, você tem que procurar. Por isso que eu falo, a técnica da meditação é boa para isso, para você entender o que te fez adoecer. Ah, Marli, eu não sei. Porque eu falo que o subconsciente, ele, quando a gente tem um trauma, o nosso subconsciente, tipo, te faz você esquecer daquela situação. Você, conscientemente, você não sofre mais, né? Mas inconscientemente, como você bloqueou aquele sentimento, aquele bloqueio que houve ali vai te causar doenças. Eu costumo dizer muito, dar o exemplo da água salobra, né? Quando você tem um rio que ele segue o curso dele, a água fica límpida. Mas desde o momento que você bota uma barreira e aquela barreira impede a água de passar, aquela água que fica ali perto da barreira começa a criar micro-organismos e começa a ficar salobra. E é a mesma coisa o nosso fluxo energético, o nosso fluxo de sentimentos. Se a gente não deixar, não está com vontade de chorar, chora, porque chorou, acabou. Está com vontade de dar um soco em alguém, dá um soco na parede. Ou fala para a pessoa, olha, você me fez isso, isso, isso. E acabou. Para você não ficar reverberando aquele sentimento. Porque, assim, as pessoas hoje carregam muitas tristezas, e essas tristezas não metabolizadas pelo pulmão, ela causam problemas ósseos. Por isso que tanta gente com tendinite, epocondilite, hérnia de disco, problemas na lombar, problemas nos joelhos, porque é tanta tristeza intrínseca que gerada por mágoas, gerada por sentimentos reprimidos, que fazem você adoecer. Então, a meditação, a yoga, a constelação, todas as terapias de práticas integrativas ajudam a gente
que liberar esses sentimentos, né, Celso? Isso mesmo. Nossa, é isso mesmo. Você falando, eu me lembrei, nossa, daquela sua constelação lá no Rio, que eu fiquei muito impactado. Eu falei, nossa, que coisa linda. E ainda, Marli, vou te falar, acho que eu não falei para você. Na hora que o Diogo falou, Marli, escolhe alguém para te representar. Eu pensei exatamente nas pessoas que você escolheu. Acho que era a Giselda e aquela moça de São Paulo, Giselda. Morena. Giselda. Aí eu chamei a Rosana, ele falou, Rosana não. Aí eu chamei a Roseli. A Giselda está Chamou a até aqui Roseli. assistindo. Você, falei exatamente as duas, Roseli e a Giselda. Eu falei, nossa, essa menina, estou conectado com ela. Aí tudo fluiu tão lindo. Eu falei, ixi, esse negócio. Aí eu lembro que no dia seguinte, você se entregou, você fez um trabalho bem bacana, assim. No dia seguinte, você não apareceu tão cedo. Você se lembra, você chegou meio atrasado. Eu atrasei. Falei, bicha, Marli dormiu tanto que ela. Aí depois você chegou e falou, não, eu estava descansando, recuperando da paulada, que foi grande. Mas uma coisa Sim. outra, assim, leve, né? É, porque a constelação, ela mexe muito, né? Quando você... E assim, eu sou uma pessoa que eu me entrego a tudo que eu faço. Eu sou... eu costumo dizer que eu sou muito intensa, né? E tanto que, assim, eu me emociono, eu não tenho medo de me emocionar, não tenho medo de me jogar. E aquela constelação foi um divisor de águas realmente na minha vida. Eu sou muito grata ao Diogo e à Escola de Heróis e à Flor, pelo carinho que eles tiveram comigo, eles têm comigo, né? Eu falo que eu sou uma criança grande. Eu tenho 46 anos, mas eu sou uma criança grande, que muitas vezes eu preciso de um colo. E para eu não demonstrar que eu preciso desse colo, eu faço a pose de durona, mas eu não sou tão durona assim como as pessoas pensam. Mas isso é o que acontece quando a gente tem que se virar na vida, né? Tem que correr atrás das coisas sozinha, sem muito apoio, né? Então a gente cria essa casca e é o que muitas meninas que eu pego aqui nos meus atendimentos com o mesmo problema, por isso que eu falo que hoje o meu trabalho é voltado para o desenvolvimento emocional, para você se reconectar com a sua essência primordial, porque a gente vive numa sociedade hipócrita, machista, tem as religiões que fala que tudo é pecado, que mulher não pode isso, que mulher não pode aquilo, que a gente vai se polindo muito e vai se perdendo pelo meio do caminho. A gente vai se desconectando do que a gente realmente é. Então, hoje, Celso, o meu trabalho é reconectar essas mulheres, atendo alguns rapazes, mas são poucos. O meu trabalho maior é com mulheres. Minha gatinha adora aparecer na live. Então, essa reconexão, até tem um caso de uma amiga minha, amiga de infância, vou até contar o caso dela aqui, mas não vou te dizer teu nome não, pode deixar. Ela, a gente se falava, a gente se reencontrou, acho que pelo Facebook ou pelo Facebook, a gente trocou o telefone e a gente já vinha se falando pelo Zap. Aí um dia eu ofereci a ela uma entrevista gratuita e ela veio fazer. Quando eu abri a câmera, Celso, eu levei, vou falar da forma que eu falei para ela, levei um porradão nos peitos. Minha amiga com 47 anos, parecia uma velha de 70 anos. Entendeu? Então, eu segurei firme, conduzi a sessão e fui levando. Aí,
deixei passar. Depois que a gente fez umas 3 sessões, que eu vi que ela já estava melhor, eu falei com ela. Eu falei assim, poxa, amiga, eu estou muito feliz que eu estou podendo te ajudar. Que você realmente, o tratamento que eu estou fazendo com você está surtindo efeito. Porque a nossa primeira sessão, quando eu terminei, eu chorei de ver você daquela forma. Porque eu sempre fui a medrosa do grupo. E ela sempre foi a mais para frente do nosso grupo de adolescentes. E eu ver aquela mulher que se perdeu, que não era mais aquela menina toda para frente, que tomava atitude. Obrigada, Cristina. Ela foi se perdendo, aí casou, teve 3 filhos, aí vive com os filhos, vive para todo mundo, aí virou cristã, evangélica, aí ajuda na igreja, ajuda o vizinho. Aí eu perguntei para ela, e você se ajuda quando, minha amiga? Ela, Marli, eu não sei dizer não. Eu falei assim, então você vai ter que aprender. Mas, amiga, eu não sei. Eu pensei, mas vai aprender, amiga. Eu vou te ensinar a dizer não. Não é que você vai ser uma má. Ah, mas eu me sinto culpada, eu vou dizer não para os meus filhos, para os meus netos. Amiga, você fez tudo o que você podia por eles. Agora está na hora de você cuidar de você. Hoje ela tem fibromialgia, ela arrancou todos os dentes da boca, porque ela sentia muitas dores nos dentes, para ver se diminuía um pouco das dores, ela arrancou os dentes. Hoje ela fala que ela se acostumou com a dor. Então é muito difícil, assim, você ver como a pessoa ficou e você lembrar como a pessoa era. Então, assim, esse trabalho é de resgate mesmo, sabe? É resgatar essa essência primordial. Aí, quando foi próximo ao Natal, ela botou um depoimento, que até está no meu Instagram, agradecendo por todo o trabalho que eu fiz com ela, e ela botou uma foto de antes de começar o tratamento e como ela está agora. Não tem dinheiro que pague isso, Celso. Não tem dinheiro que pague, gente. Imagino. Você saber que você faz bem para as pessoas, que você está resgatando uma mulher que não tinha mais vaidade nenhuma, que não fazia unha, que não fazia sobrancelha, que não pintava o cabelo, que vivia a vida dos outros, não vivia a vida dela. E agora ela está conseguindo, lógico que ainda não da forma que ela deve, né? Mas ela já está conseguindo dizer os não, mesmo doendo o coração, porque ela, Marli, eu me sinto culpada, assim, mas é assim, você não tem que se sentir culpada, amiga. E você saber que você está ajudando, isso é maravilhoso demais. Não tem nada. Você é igual a acupuntura, você pegar uma pessoa que está cheia de dor, como eu pegava uma amiga minha, que todos os meus pacientes acabam virando amigos, né? Esse é o meu problema. Eu não sei se é problema ou se é solução. Uma advogada que ela, devido aos problemas também, ela somatizava e o nervo ciático dela inflamava que ela não conseguia levantar da cama. Ela, Marli, vem me salvar, me tira da cama. Aí eu me despencava daqui da minha casa e ela na casa dela. Botava as agulhas, aí falava assim, levanta, anda. Ela, Marli, tu é bruxa, essas tuas agulhas são mágicas. Eu falei assim, não, amiga, eu só destravei os canais de energia.
Mas se você continuar pensando da forma que você pensa, se anulando por causa dos outros, você vai continuar doente, meu amor. Então, assim, eu gosto sempre de instruir, eu sempre instruí meus pacientes, mesmo antes de trabalhar com terapia. Então, quando eu encontrei o jogo e a técnica da constelação, eu me apaixonei, assim, as ferramentas, não só a constelação, mas todas as ferramentas que a Escola de Herói nos fornece, né, para que a gente possa desenvolver um bom trabalho, é maravilhoso. E eu estou, assim, muito grata e apaixonada pelo que eu faço. Eu falo que eu encontrei minha missão de vida. Minha missão de vida agora eu encontrei. Aos 46 anos, eu bato no peito e digo que eu sou biomédica, terapeuta de práticas integrativas. Eu amo, 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 amo demais. Muito bem. Não, eu sei disso, quanto você ama essa profissão, quanto você é dedicada. Eu te conheci lá no Rio, né? A gente conversou um pouquinho no almoço depois. Falei, nossa, quanta paixão nesse coração. Como é que eu mostrei a criança, minha criança interior, bagunceira? Você me mostrou. Aquelas pessoas incríveis que estavam com a gente, né? Nossa, vixe, como é que pode? Ai, eu não vejo a hora de ter outro evento para a gente se encontrar, porque eu morro de saudade da Giselda, da Kátia, Roseli. Roseli fez live comigo semana passada não, semana retrasada. Roseli? Ai, que legal. E assim, vou chamando os amigos para a gente bater papo, e o Isso papo mesmo. fica bom, e a gente pode contribuir um pouquinho. Oi, Márcia. A gente pode contribuir um pouquinho para melhorar esse mundão de meu Deus, que tem tanta coisa ruim, se a gente puder contribuir com algo de bom, né, Celso? Isso. É sempre muito maravilhoso. Às vezes as pessoas precisam de uma palavra, às vezes a pessoa precisa de um sorriso. Foi muito engraçado, me fez lembrar, domingo eu frequento um centro espírita aqui no Rio, chamado Arco Frei Luiz. É um centro muito grande que fica aqui na Boiúna, na Taquara, em Jacarepaguá. Aí eu passei por uma senhora, dei bom dia e dei um sorriso. Aí ela, que sorriso gostoso, obrigada. É tão bom, às vezes a gente muda o dia da pessoa com um sorriso, com uma palavra. Então, gente, vamos falar mais coisa boa, em vez de criticar, vamos elogiar. Aí as pessoas falam assim, Marli, você é movida elogio, mas é tão bom a gente elogiar o próximo. Às vezes as pessoas estão tão amargas, você fala assim, ai, você está tão linda hoje, aquilo dali faz um efeito tão bom para a pessoa, gente. Então, elogiem, parem de criticar. Quando vocês quiserem fazer uma crítica, vocês falam assim para o Celso, você não acha melhor fazer assim? Mas não critica, não chega a vida mais leve. A vida é tão linda, gente. Nós fomos criados para ser prósperos, termos saúde, sermos felizes. Se a gente não está feliz, se a gente não é próspero, se a gente não tem saúde, quem está fazendo algo errado é a gente. Então, olha para o seu interior, conversa com o seu coração, que ele vai te dar a resposta que você quer e você vai viver plenamente. Porque as pessoas falam assim, dinheiro traz felicidade. Eu tenho uma coisa, dinheiro traz prazer. A Giselda está falando aqui, vamos compartilhar o que temos de melhor, é a lei divina universal, retorna para nós em dobro. Isso mesmo, meu amor. Então, o dinheiro, ele traz prazer e alegria. A felicidade é quando você tem paz de espírito. Você pode tem 10 reais na carteira, você pode ter 1 milhão. Se você não tiver paz de espírito, cara, nada acontece. Vamos contribuir com o que tem melhor com o próximo. Com certeza.
Giselda, estou aguardando você me dar a resposta do dia da nossa live, hein? Quero você aqui comigo também. Giselda, tá vendo aí a gente? Cristina, tá aqui. Cristina Tamires, entre em contato com o meu direct, que a gente marca uma consulta. Eu faço uma sessão gratuita para você, tá bom, meu amor? Pode entrar em contato que eu faço com o maior prazer. Eu não Já estou está vendo as dando a pessoas que estão hora. participando, Eu peço que você faça as considerações finais. Uhum. Então, eu falei, eu não estou conseguindo ver as pessoas que estão nos assistindo, mas eu queria mandar um super beijo para todos, todas. Marli, super gratidão pelo convite, adorei. Você é incrível, você fez tudo sozinha, eu não fiz nada, só mandei as fotos, você se organizou. E tudo rolou direitinho, do jeito que eu imaginava que fosse dar certo. Então, super gratidão a todos que estão nos assistindo. E vamos ver se a gente tem a oportunidade de fazer outras, né? Para a gente Deixa falar de seu Instagram para as pessoas que quiserem te contactar, te seguir no Instagram. Tá. Eu não sei nem colocar. É @condadracena. @condadracena. Condadracena. Então, entre no Instagram dele, pessoal, vê lá o último post dele. Escreve lá que você estava na live, o que você achou da live, por gratidão. Eu também agradeço demais a sua presença aqui, ter contribuído por essa noite para a gente fazer um pouco mais, a noite mais alegre de algumas pessoas. E eu só tenho a agradecer. E o universo conspira ao favor de quem não conspira contra ninguém. Que o universo conspire muito. Tá, eu vou tentar, Cristina. É só você ir no direct e entrar onde está escrito mensagem. Você clica lá e manda mensagem para mim. Ó, a Giselda mandou um grande beijo também. Manda um beijo para ela. O que você compartilha tem uma essência positiva, que é sua. Parabéns. Os encontros, por isso que eu falo, a gente tem, eu falo que tem pessoas que a gente conhece e tem outras que Deus apresenta. Nessa mentoria eu encontrei pessoas que Deus me apresentou, que eu sei que eu vou levar para o resto da vida. Quando eu entrei nessa mentoria, eu me achava inferior a vocês. Vou começar a chorar já. Inferior a vocês, porque eu venho... gratidão a vocês, Giselda, que está assistindo também. Cristina e a todos que estão assistindo aqui. Eu me sentia inferior a vocês, que vocês já tinham uma bagagem. Eu sou recém-formada e, assim, estou galgando o meu lugar no espaço, porque durante muito tempo, como eu disse para vocês, eu fiquei sem atender paciente, porque eu me perdi pelo caminho, mas a mentoria da Escola de Heróis me fez retornar para o meu caminho, e o apoio de você, seu, da Giselda, da Cátia, da Roseli, me fez, da Maíra também, me fez eu me fortalecer para continuar trilhando a minha história, né? Mudando a minha história. Que é, como eu falo para minhas borboletas, vocês acham que eu também não tenho meus dias, né? Nós também temos nossos dias que a gente não está muito católico, como a gente diz, né, Celso? Que a gente acorda meio tristinho, meio sem rumo, sem direção, mas a gente pega, faz aquela meditação, conversa com Deus, com o cosmos, como a gente acha melhor chamar, e a gente se reconecta e
continua ajudando, gente. É que nem o lema do reiki, só por hoje. Só por hoje eu não vou me aborrecer, só por hoje eu vou tentar ser feliz, só por hoje. Tanto que os narcóticos anônimos e os alcoólicos anônimos também usam esse lema, só por hoje. Se você não conseguiu hoje, você tenta amanhã. Se você não conseguir amanhã, você tenta depois de amanhã, um passinho de cada vez, gente. Mas um dia você chega lá. Se você se movimentar, você vai chegar onde você quer. Você não pode ficar parada. Nem que seja como a gente, quando era criança, tinha o passo de formiguinha, o passo de elefante. Eu tinha uma brincadeira dessa, não sei se você brincou disso. Não. Que era um tipo um pique. Ah, passo de formiguinha. Nem que seja um passo de formiguinha, gente. Mas um passinho de cada vez vocês conseguem alcançar os resultados que vocês querem. Vocês só não podem ficar parados. Confiem em vocês e sigam o caminho de vocês. Como eu disse, eu tenho a comunidade Borboletes que Saia do Casulo. Assim que terminar a live, eu vou botar o áudio no podcast, tá? Eu tenho um planner de conscientização dos sentimentos que está disponível para compra na minha bio. Também sou consultora dos óleos essenciais do Terra. Caso vocês conheçam ou queiram conhecer, o link está lá na minha bio. Na próxima semana, nós vamos ter a presença da psicoterapeuta Nadine Fabieri, que também é da nossa mentoria. Eu queria agradecer mais uma vez a presença do Celso, que contribuiu essa noite conosco, e que vocês tenham uma ótima restinho de noite e uma excelente semana. E como eu digo, borbolete e saia do casulo. Um grande beijo a todos vocês, um grande beijo, Celso. Obrigado pela sua presença. Juntos sempre, Giselda. Grande beijo. Gratidão.